Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a verdade fundamental, né? Por que a verdade é fundamental em nossa vida? Sejam bem-vindos, boa noite. Hoje nós temos uma dinâmica oculta no final. Então, se alguém tiver amigos que gostam de dinâmica, manda aí um aviãozinho e chame o povo para vir fazer a dinâmica, que é sempre bom, né? Bom, eu queria só lembrar, antes da gente começar, que não deixem de ir lá no meu YouTube, se inscrevam e deixem o seu gostei ou não gostei, é importante isso, né, para que mais pessoas possam receber esses temas, né, que eu coloco lá nas lives, que eu acho que é sempre importante. E hoje nós teremos, no final, a nossa dinâmica oculta com todos. Boa noite, Deca. Boa noite, Mo. Boa noite, Tânia. Vamos entrando. Bom, nós passamos por uma semana aí de lua cheia, né? Que sempre nos amplia a visão, a percepção daquilo que é importante para nós, né? Mas muitas pessoas, às vezes, né, não querem ver a verdade e ficam, talvez, aprisionadas, né, em sua realidade criada, que ela acaba virando uma verdade para si, né? Eu já falei sobre essas crenças pessoais e outros temas que falam, que completam muito essa live de hoje. Então, nós sabemos que todos têm a sua verdade, segundo a sua crença, o seu histórico pessoal, a sua educação, a sua vivência, né? Porque eu tive uma vida, você teve outra. Seja o nome que você quiser dar, né? As suas experiências, você cria uma verdade para si. E quando nós estamos com o outro, os dois têm verdade, têm razão, né? Porque os dois têm a sua verdade. E essa verdade, para cada um, é a verdade. E quem é que tem razão muitas vezes, não é não? Fica difícil da gente botar um peso e uma medida, né? Mas eu não quero falar sobre isso. É só para vocês saberem que isso é uma tônica, é um outro olhar que nós temos que ter, não tenho a menor dúvida. Eu reconheço também, né, que existem muitas verdades também que são difíceis da gente encarar, né? Viver, sentir e falar sobre elas muitas vezes, porque às vezes elas doem, né? São verdades que doem. Então a gente precisa, às vezes, muitas vezes, a gente empurra para debaixo do tapete, porque a gente não aguenta falar nem ver sobre isso. E muitas vezes nós fazemos o quê? Nos afastamos, né, da verdade por medo. Medo de ouvir, né, o que não queremos, medo do diagnóstico, que às vezes vai receber. Então, e tem gente que prefere ficar com a doença do que ter o diagnóstico e tratar, porque tem medo de ouvir. Imagina, existem loucuras desse nível, né? Medo de falhar, medo de que a relação não dê certo, os medos ocultos, né? Que, ou não, nós nos afastamos muitas vezes de viver a verdade e por isso muitas vezes vivemos em um mundo que não existe, somente alimentados por nossa realidade criada, digamos assim. Mas não existe nenhuma cura, se não for aquela
que você vivencia, que você questiona, que você compreende, entende, aceita e transforma. Porque se não houver aceitação, não tem transformação. Isso chama-se aceitação. A cura vem da aceitação. Ah, é ruim, foi terrível, mas não importa. Eu tenho que olhar para aquilo. Eu tenho que aceitar aquilo. Só assim eu tenho escolhas. Senão eu não tenho escolhas diante da vida. E assim, e somente assim, que podemos promover a cura física, emocional e espiritual. Então, a verdade é um conceito fundamental que guia nossas percepções e ações para a nossa própria cura. E qual seria a importância dessa verdade na nossa vida pessoal? Né? Seria uma pergunta. É crucial. O papel que a verdade desempenha em nossa vida, em nossa integridade pessoal, na confiança em si mesmo e na tomada de decisões, porque é super importante, porque isso nos deixa mais relaxados e nos deixa principalmente em paz. Em paz com tudo que possa ser desenvolvido ao redor dos acontecimentos, né? Porque quando você fala uma mentira ou quando você não é verdadeiro, você tem que ficar preocupado com o próximo passo. E isso tira a sua paz de espírito, isso tira a tua dignidade, digamos assim. Quando nós adotamos a verdade como um valor fundamental na nossa vida, nós estamos nos comprometendo a ser honesto conosco e com os outros. E isso nos fortalece, né? Pois agimos de acordo com os nossos princípios, né? E valores, sem nos desviar da nossa verdade pessoal, né? E não de viver de acordo com conveniências momentâneas, tendo que ser algo que nós não somos. Isso nos deixa, muitas vezes, numa saia curta absurda. Vamos entrando, gente. Sejam bem-vindos. Quando nós vivemos essa integridade, não criamos ansiedades ou estresses inúteis, né? E assim nos mantemos focados em nosso objetivo de vida. Porque nós não perdemos tempo nem energia com aquilo que não é fato, né? Que não é verdade, que não é real, né? Não uma realidade criada, mas uma realidade vinda de uma verdade de situação, né? Dessa forma, nós podíamos tomar decisões mais assertivas e a nossa vida, com certeza, será muito mais positiva, não tenho a menor dúvida disso. Gente, no final nós teremos uma dinâmica oculta que eu acho que é muito importante para todos diante desse tema. Quando uma pessoa adota a verdade como um princípio ético, ela se compromete a agir de maneira honesta, transparente, em todas as suas interações. Isso não apenas fortalece a sua integridade pessoal, mas também promove um ambiente de confiança, né? E respeito mútuo, né? A verdade é essencial para construções de uma sociedade reta e equitativa, né? E isso só se dá quando as pessoas são honestas. Elas contribuem para uma criação de um ambiente onde a justiça pode prevalecer. Então, a verdade, ela nos permite
decisões, que as decisões sejam tomadas com base em informações precisas e confiáveis, e que é crucial para a resolução de conflitos e promoção do bem comum. Parece que é uma brincadeira, mas não é. Além disso, a verdade tem um valor moral intrínseco, que ser verdadeiro é uma expressão de respeito pelos outros, né? Porque a gente acaba fazendo aquilo que a gente quer que façam com a gente. Porque o mais importante na nossa vida é quando nós somos bem tratados e existe uma justiça no nosso tratamento. Então, a gente imagina que o outro há de querer isso também, né? Quando uma pessoa é honesta, ela demonstra consideração pelos sentimentos dos outros e não seja uma pessoa que ignore o que o outro está sentindo, né? Porque ela quer ser tratada assim. Sentimentos e direitos dos outros, porque se mantém fiel aos seus próprios valores e princípios. Para resumir isso, é um valor ético, digamos, que guia o comportamento humano e promove justiça. Justiça é a confiança e fortalece a integridade pessoal e social. E para mim, é o que eu acho, que todos nós desejamos, viver em uma sociedade justa. Ah, Silene, o que isso? O que você está querendo dizer com isso, né? O que significa isso? Vou dar um exemplo bem simples, né? Digamos assim. Oi, Luciana, boa noite, seja bem-vinda, Inês, sejam todos bem-vindos. Imagine que você tem um amigo próximo, chamado João. Vamos botar um nome fictício. Ele sempre foi honesto com você, compartilhando suas verdadeiras opiniões e sentimentos. Essa honestidade cria uma base sólida de confiança entre vocês. É um amigo que você sabe que você pode contar. Quando João enfrenta um problema, ele sabe e ele sente a vontade para falar com você sobre o problema, né? Sabendo que você vai valorizar, que você vai apoiá-lo, que você vai ouvi-lo sem julgamentos, sem críticas, né? Da mesma forma, você se sente seguro para compartilhar com ele suas próprias dificuldades, suas dificuldades, seus medos, suas tensões, né, suas questões. Você sabe que ele será sincero e oferecerá conselhos genuínos. Você sabe que você pode contar, né? Agora imagine uma situação diferente. Se João começasse a esconder a verdade de você, ou a mentir sobre coisas importantes, a confiança entre vocês começaria a se desgastar. Você poderia começar a duvidar das intenções e palavras. E João, o que levaria a uma deterioração dessa amizade? Você poderia confiar nesse amigo outra vez? Se ele pisasse na bola com você? Você já ficaria com o pé atrás. Não seria mais a mesma coisa que sempre foi. Assim, são as nossas relações mais íntimas, que devem ser honestas e verdadeiras. Nós não podemos deixar de ser honestos com aqueles que são mais próximos de nós, principalmente. Ou com qualquer um. A falta da verdade criaria um ambiente de incerteza, desconfiança, prejudicando a relação. Este simples exemplo mostra como a verdade é fundamental para construir e manter relações saudáveis.
A honestidade fortalece a confiança, promove a compreensão mútua e cria um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para serem elas mesmas. Por outro lado, quando você constrói uma vida baseada na verdade, você sabe literalmente o que é a liberdade. Porque a liberdade nos liberta mesmo. A verdade nos liberta. Ela nos deixa livre para ser e não para ficar criando situações para cobrir ou acobertar algo que você não foi verdadeiro. E você tem uma verdade escondida que precisa ser libertada? Você já pensou sobre isso? Às vezes, em algum momento da vida, você não foi verdadeiro o suficiente com alguém. Pensa aí um pouquinho, para que você saiba exatamente aquilo que você precisa colocar na sua dinâmica oculta hoje. Então, tem uma relação em que você não foi verdadeiro e precisa libertar-se do fantasma da mentira ou de uma realidade criada? O que vocês acham? O que vocês pensam dessa verdade, né? Que precisa ser colocada, né? Que precisa ser libertada. E você precisa se libertar disso. Vamos pensar nisso agora? Então vamos fazer a nossa dinâmica agora? O que vocês acham? Oi, Alexandra. Então, vamos colocar uma almofada ou uma cadeira à sua frente para representar não só aquilo que você não foi verdadeiro com o outro, mas também verdadeiro consigo próprio, com você mesma. Vamos lá, Deca? Então, vamos embora. Então, coloca aí uma cadeira que você possa olhar para ela, né? Um certo nível em que você possa colocar representando alguma dessas situações que eu vou até dar uma dica para você agora, né? Você pode ser que você já tenha, segundo tudo que eu falei agora, já clareado na sua cabeça uma lembrança. Mas você pode ter uma situação que você viveu, que você não foi tão verdadeiro em suas intenções, em sua forma de ser, por exemplo. Ou talvez a sua própria mentira, aquela que você criou dentro de você para sobreviver ou ficar indiferente a algo que você não quis olhar, não quis ver ou não quis sentir. Oi, Suzana, pode participar. Ou talvez uma postura que você alimentou por tanto tempo que te afastou de sua verdadeira essência. E você sente agora que precisa voltar para o seu eu. Nem sempre é algo com o outro, numa relação, mas é algo com você mesmo, que às vezes é muito mais importante do que com o outro. Porque se você não for verdadeiro com você mesmo, você não é verdadeira com nada nessa vida. E isso é tão importante, você ser verdadeiro e leal para com você mesmo, né? Essas são questões muito importantes, não é? Ou talvez uma postura que você tenha tido com alguém e que você talvez tenha ficado com vergonha de contar a verdade ou de ser verdadeiro outra vez. E aí você ficou alimentando algo que deixou você, às vezes, até com vergonha. Vamos pensar nisso. Talvez você ache alguém que não foi muito verdadeiro com você e que você ficou triste com essa pessoa, magoado, e pode ter se afastado ou fechado o seu coração para um novo amor, para uma nova realidade,
verdadeira, genuína, né? De relacionamento. Tem tantas questões, mas... Oi, Rosalda, boa noite. Vamos pensando em que situação eu não fui verdadeiro, ou em que situação o outro não foi verdadeiro que me machucou, mas muito mais que o outro, você mesmo. Olhar para algo que precisa ser ressignificado novamente. Então coloque uma cadeira aí e se posicione em frente. Vamos trabalhar um pouco isso. Porque as situações de não verdade criam situações tão difíceis, né? Tem gente que às vezes tem um filho com alguém fora do casamento e não diz para o marido, por exemplo, que a pessoa não é filha dele, né? Ou tem situações que as pessoas às vezes transam com um amigo e têm filhos e se afastam e nunca mais falam que teve um filho ou que ele teve um filho, ou que abortou, por exemplo, um filho dessa pessoa. Isso são coisas muito sérias dentro da constelação, por exemplo, e que é importante, né? Porque quando você transa com alguém e você faz um aborto, por exemplo, essa pessoa tem que participar disso, né? Ela tem que aceitar ou não aceitar isso. Isso é uma coisa que foi feita junto, tem que ser resolvida junto. E isso são coisas que às vezes você faz, continua às vezes com a pessoa e não fala para ela que fez. Você não foi verdadeiro com ela. E a alma e o campo sabe disso. O filho abortado sabe disso. São campos que ficam atuando na tua vida. Vamos pensar sobre isso e vamos tentar resolver essas coisas que são fundamentais agora, por exemplo. Então coloca lá a cadeira e coloca aquela situação em que você não foi verdadeiro, em que você não foi verdadeiro com você mesmo, saiu fora da sua essência, do seu eu, ou não foi verdadeiro com um amigo ou com alguém que foi importante para você. Respira fundo e observa como você se sente nesse lugar. De que forma isso mexe com a tua essência, com a tua ética pessoal, com o teu amor próprio. Vamos lá. Observa primeiro você. Deixa essa força chegar a teu corpo. Não cria nada na cabeça mental, porque a mente mente e atrapalha o campo. As sensações físicas, elas são muito mais verdadeiras. Se você for verdadeiro com você, até as doenças não chegam muitas vezes. E depois que você sentiu o seu lugar, vai até o lugar do outro ou o lugar daquele sentimento, porque a gente pensa que as nossas sensações, os nossos sentimentos não têm vida própria, mas eles têm. Eles se alojam muitas vezes em nosso corpo, criando doenças físicas. Então a gente pode ir lá, sentir isso. E observa como isso, que efeito que essa não verdade ou que essa situação tem no seu corpo físico. É bom que você sinta, porque você tem a possibilidade de mudar uma postura, de mudar um comportamento, de ter uma palavra mais afetuosa, mais digna para você, com mais aceitação. Ressignificar esse movimento dentro de você mesmo.
faça do seu jeito, porque eu não estou aí dentro de cada um agora, nem estou presente para poder ajudar. Então, se houver algum problema, por favor, me comente. E agora que você sentiu aquele outro lugar, você pode voltar para o seu lugar e ter uma fala, como um sinto muito, eu errei com você, não só com o outro, mas consigo próprio, com a parte de você errada que você percebeu que foi errado. Eu sinto muito ter errado com você, ter falhado com você, ter mentido para você, não ter sido honesta totalmente. Tem muitas palavras honestas e verdadeiras do seu coração que você pode colocar agora nesse momento. E elas são muito importantes. Você pode respirar fundo e pensar exatamente de como você gostaria de que o outro falasse com você, com delicadeza, com respeito, com amor, e fale com você mesmo. Fale com essa parte sua ou com esse alguém. Ou se a pessoa errou com você e não foi verdadeira, você diz: eu permiti que você me magoasse. Você me magoou e eu sofri muito. Diga a sua verdade. Mas eu deixo com você o que é seu e carrego apenas o que é meu. E eu sou capaz de me dar amor e verdade. E de buscar um novo caminho. O mais importante, Suzana, não estou identificando nenhuma situação desse tipo. Você está trabalhando? Acho interessante a abordagem. Nós já estamos fazendo a dinâmica, né? Eu pedi que cada um colocasse uma cadeira à sua frente e colocasse uma situação em que ela se sentiu magoada por alguém não ter sido verdadeiro, ou que ela mesma, uma parte dela mesma que não tenha sido verdadeira. É importante você sentir isso, porque muitas vezes uma coisa que fica não verdadeira dentro de nós, onde nós fomos em algum momento, pode resultar numa doença, num desequilíbrio, numa tontura, né? Muitas situações. Uma postura que você alimentou, talvez dentro de você, durante muito tempo, e que você colocou ela como uma verdade e ela não era. E você precisa voltar para o seu eu agora. São muitas situações. E já sentir os dois lugares, o lugar do outro, ou o lugar daquela situação que você criou dentro de você mesmo, né? São tantas histórias que nós vivemos, né? E talvez, quem sabe, uma situação mais delicada, que precisa ser acolhida, você pode colocar sentar nessa cadeira e abraçar, talvez.
Só você pode saber o que você precisa resgatar e você precisa ressignificar. Quando nós fazemos encontros presenciais, essas situações são bem compartilhadas, né? Eu espero que vocês tenham percebido, se foi algo próprio, né, seu mesmo, como você se sentiu lá. Alguém pode compartilhar? Se já acabou? E se foi com uma relação, é importante que no final se faça uma pequena reverência, né? Deixando com o outro o que é dele e você carregando apenas o que é seu. Nós permitimos muitas vezes que o outro, de alguma forma, crie, né, esse movimento de desafeto e a gente acaba acolhendo, né? Então, hoje a nossa live foi bem curtinha e já terminamos a nossa dinâmica e eu espero que vocês tenham entendido o movimento, que é muito importante, né? Você colocar nessa neutralidade, na sua verdade, porque muitas vezes, quando nós não somos verdadeiros com a nossa palavra, com nossos pensamentos, com as nossas ações para nós mesmos, nós podemos criar uma situação muito desgastante de doenças, de sintomas, de afastamento de uma realidade, de uma verdade absoluta, né, da nossa essência maior. Deixamos de ser éticos com a nossa própria essência. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, espero que tenham gostado da dinâmica e possam fazer essa mesma dinâmica em várias outras situações, mas a verdade acaba nos libertando, né? Porque ela é justa. O que você pode... A Deca está dizendo que eu fui dura com uma amiga e foi ótimo. Eu me senti em paz e uma luz entrando quando eu pedi perdão. Olha que ótimo. Que ótimo, Deca. Às vezes a gente não é muito justo, né? Com uma pessoa nesse momento, a gente percebe que às vezes foi um pouco duro, né? E essa injustiça, muitas vezes, não seria um movimento que a gente gostaria de ser tratado também. E isso é muito bom. Colocar paz e acabar com esses conflitos que nós, às vezes, criamos por uma injustiça de pensamento, né? Porque o outro tem verdade e nós também temos. Como eu disse antes, todos nós temos a nossa verdade, pelas nossas crenças, pelas nossas histórias, pela nossa educação, né? A minha verdade não é absoluta, nem a sua, mas eu tenho a minha verdade e você tem a sua. E quando nós nos juntamos, muitas vezes nos machucamos, né? Sim, que bom, Rosalda. Rosalda está dizendo maravilhoso. Você me ensinou a me perdoar. Exatamente. Nós não precisamos carregar esses grilhões para a nossa vida. E nos perdoar é o primeiro passo para que a gente não precise machucar o outro, né? E saber que o outro também tem as suas dificuldades, tem as suas escorregadas, né? Que bom, muito bom, Rosalda. Esse é o caminho, né? É o caminho da nossa cura, porque nós precisamos ter uma vida
em paz, né? Viver uma vida digna, com dignidade. E para viver com dignidade, a gente tem que ter uma mente em paz. A nossa mente tem que deitar no travesseiro de noite e ter aquele sono, que nem essa noite, ai, foi tão bom, que eu deitei e acordei do mesmo jeito que deitei. Isso não é uma bênção? Claro que é, né? Então, é assim que a gente pode ser verdadeiro sempre. Oi, Larissa. Muito bom, Rosalda. Adorei o seu compartilhamento aqui. Isso é fantástico, né? Poder estar em qualquer lugar sem estresse, sem crítica, sem julgamento, a si próprio principalmente, né? Muito obrigada. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? É muito bom a gente saber o quanto que isso faz bem para o outro, né? E eu tô aqui toda segunda-feira para trazer para vocês e compartilhar com vocês alguma coisa boa. Eu fico muito feliz e vão lá no meu YouTube e dê seus likes para a gente poder saber e poder compartilhar com mais pessoas. Saber que vocês gostaram das lives. E lá tem mais de 200 lives. Um grande beijo a todos vocês, até segunda-feira. Não sei que segunda-feira que vem vai ser carnaval, eu acho, né? Não, ainda é o outro, né? Então, segunda-feira que vem, nós ainda estamos aqui. Segunda-feira que vem é dia de invocação e nós vamos mudar a dinâmica do trabalho da live de segunda-feira, quando for de invocação, tá bom? Espero vocês aqui sempre comigo. Um grande abraço.